E os seus servos repetiram: mestre, aceita. Ele precisava da cura, mas ele queria a cura em grandeza. Naamã não estava preparado para ajoelhar-se, porque o seu vestido poderia se sujar no joelho. Ele queria a cura. Ele queria falar com o profeta. Ele queria a bênção do Deus do profeta. Mas ele nem mesmo estava pronto para se ajoelhar, para que os seus vestidos não se sujassem no joelho. Grandes homens hoje na terra, por meio de seu conhecimento, de sua teologia, sim, os seus diplomas, eles não querem se curvar diante do profeta Cacau Filipe, como fizeram os filhos dos profetas lá no tempo do profeta Eliseu. Aqueles que acreditavam em Elias vieram se prostrar diante de Eliseu. O profeta continua no versículo 13 dizendo assim, ele disse: foi isso planejado para que eu fizesse isso? Foi isso planejado para que eu fizesse aquilo? Os seus servos disseram: mestre, se o profeta te ordenasse fazer alguma grande coisa, não o teria feito? E no versículo 11, o Naamã se irritou, né? Naamã irritou-se, foi e disse: eis que eu me dizia que ele certamente sairia, e levantar-se-ia e clamaria o nome do Jeová seu Deus, e passaria as suas mãos sobre o lugar e curaria a lepra. Vocês vê? Enquanto via, Naamã já tinha feito o plano das suas boas-vindas, da sua cura. Mas estando na Síria, se ele, Naamã, soubesse que seria tratado como uma pessoa comum pelo profeta de Deus, ele não viria. Oh, pobre Naamã! Mas finalmente ele lavou-se 7 vezes no Jordão e a lepra deixou-lhe, e ele ficou limpo. Ele regressou para o Eliseu, que pregou o clamor da meia-noite para ele. Depois disso, ele disse a Eliseu que ele não ofertaria mais aos holocaustos dos deuses da Síria, né? Em nenhuma igreja ele mudou, ele não mais desejou discursos de boas-vindas, a cadeira de boas-vindas. Por quê? Porque ele teve a experiência no Jordão. O profeta diz: ó, experiência no Jordão. Isto é que todos os filhos de Deus na terra deveriam passar. Sim, tem que passar pela experiência do Jordão. As pessoas querem ser curadas, as pessoas querem ser libertas, as pessoas querem deixar alguns vícios, as pessoas querem que o profeta de Deus ore para que os seus problemas cessem na terra. Mas eles não querem a experiência do Jordão. Você tem que passar primeiro pela experiência do Jordão. E o Jordão hoje é a mensagem do profeta Cacau Filipe. Aqui eu gostaria de colocar um ponto. Qual é a experiência do Jordão hoje? Qual é o Jordão que você tem que passar para que você seja purificado de toda a sua lepra? Não falo agora fisicamente. A lepra na sua alma, que Naamã também tinha. A lepra no seu espírito, que Naamã também tinha. Como que você vai ser purificado de todos os teus pecados que você cometeu durante a sua vida, se você não passar, não tiver a experiência do Jordão, que é a mensagem do profeta Cacau Filipe? Como que você será perdoado de todos os teus pecados se você não passar pela experiência do Jordão? Como é que você vai ser purificado, branqueado e refinado? De acordo com o que Daniel disse que os perversos da terra não entenderiam esta mensagem, mas que os simples, sim, muitos seriam branqueados, refinados e purificados. Como é que você vai receber a sua purificação, como o Naamã recebeu, sem primeiro passar pela experiência do Jordão, que é a mensagem do profeta Cacau Filipe? O Jordão que você tem que passar hoje é a mensagem desse profeta. E eu gostaria de continuar lendo aqui, no versículo 15. O profeta diz, no versículo 9, Naamã queria levantar-se no púlpito para dar o seu discurso, o qual ele poderia declarar os 6.000 pedaços de ouro e os 10 milhões de dólares em dinheiro, e a sua intenção de asfaltar a aldeia de Eliseu. Depois da cura, ele poderia oferecer o dinheiro a Eliseu, os seus 6.000 pedaços de ouro que ele levou, os seus 10 milhões de dólares que ele levou para o profeta Eliseu. Ele poderia prometer a Eliseu que asfaltaria a aldeia de Elias, levaria para a aldeia de Elias a eletricidade, a maternidade. Por que que ele disse isso? Por que que ele prometeu colocar água potável na aldeia de Elias, né? Levar para lá a maternidade? É porque ele só conhecia os profetas de Baal. O profeta diz aqui,
Apesar das realezas, ele poderia mostrar as boas relações entre Israel e a Síria, vocês vê? Ele poderia dizer: eu, humilde Naamã, ministro da defesa da Síria, 3 vezes prêmio de medalha de honra, cavaleiro da ordem de mérito de tal e tal país, faltou-lhe apenas uma coisa: a experiência do Jordão, vocês vê? Ele só faltou uma coisa: a experiência do Jordão. Ele queria fama, ele queria grandeza humana, mas não a salvação. E é a mesma coisa hoje com os nossos ministros, com os nossos presidentes homossexuais, pessoas cheirando a álcool e pecado, que não querem a experiência do Jordão, não querem o profeta Cacofleto, não querem a sua mensagem para serem perdoados, para serem purificados, refinados e branqueados. Eles não querem a experiência do Jordão e o profeta que Deus enviou-lhes. Eles querem livros sagrados, religiões, igrejas, falsos sacerdotes, mas a experiência do Jordão, que é esta mensagem, o profeta que Deus enviou-lhes, eles não querem. Eu gostaria de ir um pouco adiante aqui. O profeta diz assim no versículo 16: a verdadeira lepra daquele ministro era as suas listras, a sua riqueza, os seus tanques e a sua casa luxuosa, que fizeram-lhe acreditar que ele era uma coisa grande, né? Fez ele acreditar que ele era alguma coisa sobre a terra. Pessoas têm dinheiro, pessoas têm conhecimento, pessoas têm prestígio, têm honra, têm poder, têm carros e casas luxuosas, vivem uma boa vida na terra, e eles pensam que são grandes coisas, pensam que isso é uma grande coisa. Naamã disse no versículo 11 que ele pensou que o profeta ele mesmo viria e ordená-lo-ia um jejum seco de 3 dias, ou uma grande oferta. É por isso que os 6 milhões de dólares. Ele sabia que os profetas gostam de dinheiro. Por que ele pensou isso? Porque ele só conhecia os Edmacedos. Os Edmacedos gostam de dinheiro. Os Valdemiro Santiago gostam de dinheiro. Os Silas Malafaia. Sim, todos esses feiticeiros de igreja hoje, que estão vestidos de terno e gravata nessas igrejas, se passando por profetas de Deus, por servos de Deus. Era estes que o Naamã conhecia. É por isso que o Naamã levou dinheiro para Eliseu, levou ouro para Eliseu, levou presentes para Eliseu. Porque até então, ele só conhecia os profetas de Baal, os falsos profetas dessas igrejas. Ele nunca tinha conhecido um verdadeiro profeta. E ele pensou que Eliseu também amava o dinheiro, gostava do dinheiro, como os profetas de Baal. Os profetas das igrejas de Farpá. O ministro Naamã só conhecia os falsos profetas lá da Síria, né? Sim, os profetas de Farpá, os profetas de Abana. Eles gostavam de dinheiro. Mas depois da experiência do Jordão, ele disse: eu não vou mais subsidiar ou patrocinar mais qualquer coisa. Não vou mais patrocinar essas igrejas lá da Síria, de Israel. Ele diz: eu não vou subsidiar ou patrocinar mais qualquer coisa. Mesmo se isso me custar a posição de ministro, a posição de deputado, a posição de prefeito. Aqui estava um filho de Deus, reconhecendo que diante dele agora estava a sua salvação. Nos faz lembrar de Zaqueu quando encontrou a sua salvação. Para aqueles que dizem que a salvação é Jesus de Nazaré, é histórico, imaginário, quando Zaqueu disse que ele queria ver Jesus, subiu lá na árvore para ver Jesus, né? E Jesus disse para ele que a salvação havia chegado em sua casa. Disse Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. Quem era? Era um homem. E as pessoas hoje não entendem isso. Quem era que tinha entrado na casa de Zaqueu? Eram os rolos de Moisés? A salvação era os livros dos profetas do Antigo Testamento? Era algum profeta morto que tinha entrado na casa de Zaqueu quando Jesus disse: hoje a salvação entrou na tua casa, Zaqueu? Quem era a salvação? A salvação era Jesus, era um profeta vivo lá, entrando na casa de Zaqueu, para fazer ele conhecer a Deus. Agora o profeta diz no versículo 17: o homem que as igrejas de Farpá, sim, todos esses membros católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, eles não querem o profeta Cacoflito. Eles querem as igrejas de Farpá, as igrejas de Abana, né?
E essas igrejas, elas podem deixar as pessoas ir às praias, não é? Sim, o homem quer as igrejas de farpar, com praias limpas, mas o que eles precisam é a experiência do Jordão com um profeta vivo do seu tempo. Sem um profeta vivo, não tem experiência do Jordão. Será que sem o Eliseu, o Naamã poderia ir lá mergulhar 7 vezes no Jordão? Será que sem Eliseu, o Naamã poderia fazer alguma coisa para ser curado? Mesmo mergulhar 7 vezes no Farpá ou no Abana, que eram rios da Síria, ele foi curado não por causa do Jordão em si, foi curado por causa do profeta Eliseu. Se o Eliseu não tivesse ali, o Naamã estava perdido. O que você precisa, católico? O que você precisa, protestante? O que você precisa, branamista? O que você precisa, evangélico? Não é das igrejas de Farpá, das igrejas de Arbana, com praias limpas. O que você precisa é da experiência do Jordão com um profeta vivo, e este é o profeta vivo do seu tempo. E depois da experiência do Jordão, o ministro Naamã fez-se servo de Eliseu, repetindo 5 vezes que ele era servo de Eliseu. Pela primeira vez, este ministro deu conta que havia 2 adorações, 2 tipos de igrejas e profetas. Sim, as igrejas do Edir Macedo, Valdemiro Santiago, do Silas Malafaia, as falsas igrejas, né? E ele percebeu que havia uma outra igreja, que era a igreja de Eliseu. Havia os falsos profetas, que gostavam do dinheiro, da fama, do poder, da honra, do prestígio. E havia um outro profeta, que não gostava de fama, de ser honrado, não gostava de presente. Sim, nem mesmo saiu para receber as honras de Naamã. Esse era Eliseu. Naamã agora compreendia que na terra, no seu tempo, havia 2 tipos de igreja, uma falsa e uma verdadeira. Havia 2 tipos de profetas, os profetas de Baal, os profetas de Farpá e Abana, e havia o profeta de Deus, Eliseu. No versículo 10, Naamã não tinha entendido que ele era inferior ao mensageiro Eliseu. Mas agora ele entendeu. Naamã notou que os reis, os ministros, os deputados, os prefeitos, os pastores, os padres, os profetas, os reverendos e os presidentes da terra precisam da experiência do Jordão. O que é isso? Eles precisam do profeta vivo. Todos esses líderes religiosos, por maior que eles sejam, mesmo que seja o Papa Francisco, Elis Soriano, Edir Macedo, Joaquim Gonçalves, Evaldo Franco, Billy Paul Brana, José Brana, todos estes homens religiosos, todos os presidentes das nações, os ditadores, os reis, os primeiros ministros, os grandes homens, os bilionários, sim, os atores, os jogadores de futebol, os famosos, todos eles precisam da experiência do Jordão com um profeta vivo. No versículo 19, o profeta de Deus diz: por trás deste homem autoritário e arrogante, que era Naamã antes da experiência do Jordão, por trás desta glória vã e as riquezas, escondia-se um filho de Deus, um homem humilde que a sociedade tinha destruído. O que nós sempre dissemos aqui, que as igrejas destroem a pessoa. As igrejas deixam as pessoas mentalmente perturbadas. As igrejas deixam as pessoas espiritualmente loucas. E as pessoas vêm dizendo coisas loucas. O que elas estão dizendo? Coisas que elas aprenderam com esses teólogos nas igrejas. As igrejas destroem as pessoas. Essa sociedade que se tem hoje na Terra destrói as pessoas. E as pessoas já não conseguem mais discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é Deus e o que é o diabo, entre o que é a palavra de Deus e o que é a teologia, entre um verdadeiro profeta e os falsos profetas. Eles não conseguem mais discernir entre o verdadeiro Messias e o Barrabás. Todos eles têm pedido pelo Barrabás. Todos estes homens que estão hoje sobre a terra precisam da experiência do Jordão com o profeta Cacó Filipe. Agora veja, vocês estarão ignorando ou a patrocinar. Deixa eu voltar aqui no 19. Uma sociedade que ele mesmo não conhece, senão as igrejas de Farpá e os reverendos Geazi. Esse Geazi aqui, depois que Eliseu disse que não queria o dinheiro de Naamã, esse Geazi depois foi encontrar com Naamã para dizer que agora, mentindo, que o seu senhor Eliseu havia dito que agora ele queria os presentes e as peças de ouro. E quando Geazi volta,
O Eliseu disse: Ô Geazi, onde é que você foi? Será que o meu coração não foi contigo quando você foi encontrar Naamã? Geazi havia se esquecido que havia um profeta lá, chamado Eliseu. Quem são os reverendos, os pastores dessas igrejas de Farpá e Abã? São os Geazis. Edmacedos é os Geazis do dia de hoje. O Valdemiro Santiago, Joaquim Gonçalves, todos esses líderes religiosos que você vê, os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os famosos e os anônimos, sim, os brancos e os negros, todos estes homens nessas igrejas são os reverendos Geazis do nosso tempo. Homens que amam o dinheiro, amam a fama, amam o poder. E eles estão atrás de dinheiro. É o dinheiro que dá para eles uma boa vida sobre a terra. O senhor ministro, deputado, prefeito, quando vocês, os outros, vocês terão um lugar honorável numa igreja. Quando vocês estarão inaugurando ou a patrocinar uma atividade religiosa, se vocês aceitam isso, o profeta está falando para os líderes das nações, os líderes dos países, né? Prefeitos, governadores, ministros, deputados, senadores, presidente da República. Quando vocês fazem isso aqui, ó, quando vocês têm um lugar de honra numa dessas religiões, dessas igrejas, quando vocês vão inaugurar essas igrejas, quando vocês são convidados para ir nessas igrejas para as suas inaugurações, quando vocês patrocinam as construções dessas igrejas, quando vocês patrocinam os cultos, as cruzadas, os eventos dessas igrejas, se vocês aceitam isso, então a lepra de Naamã está sobre você. E você precisa da experiência do Jordão. Se vocês forem à igreja para procurar o voto nas eleições, se vocês fizerem doações para a igreja para ganhar favores dos homens, para as eleições, então a lepra de Naamã está sobre vocês. E eles são as igrejas de Farpá. E quem é o pastor? E o reverendo Geazi é o pastor. Sim, Geazi é o pastor de todas essas igrejas que você vê hoje na terra. Se na congregação o pastor tem uma cadeira especial, isso não é o Jordão. Pode o Senhor Jesus ser distinguido dos seus discípulos? Olhe para essas igrejas católicas. O padre, os cardeais, os bispos, os arcebispos, o padre, estão assentados em tronos confortáveis como reis. São reis sem coroa. O Papa Francisco está sentado em um trono. E os católicos podem fazer um trono, colocar o Papa Francisco sentado sobre ele e levantar esse trono nos seus ombros e carregar o Papa Francisco como se fosse um rei. Um pastor branamista como Baruti Kassogo, ou seus discípulos, os seus membros, podem fazer um trono, colocar Baruti Kassogo sentado nesse trono, colocar esse trono sobre os seus ombros e carregar Baruti Kassogo como um rei. Olhe para os púlpitos das igrejas protestantes e me diga se o pastor não está sentado na melhor cadeira, na cadeira mais confortável, que parece um trono. Então tem o trono do presidente e tem o trono dos seus conselheiros, enquanto que os membros estão sentados lá em bancos de madeira, cadeiras de plástico. Mas o presidente das igrejas protestantes, presbiterianos, luteranos, metodistas, batistas, estão sentados em tronos no púlpito de suas igrejas. Eu estou mentindo? Olhe para essas igrejas evangélicas e me diga se os pastores não estão sentados nos seus tronos. O presidente está sentado em um trono maior. Ele é o rei. Ele tem os seus ministros, seus conselheiros, que são os seus obreiros. E ele tem os seus súditos, que são os membros das igrejas. E tudo o que ele disser, o povo fará. Ele diz, vamos comprar um avião. E o povo contribui para comprar um avião para ele. Vamos comprar um terreno de 10 milhões de reais. E o povo faz isso. Vamos agora doar tantos milhões de reais para nós comprar um canal de TV, uma estação de rádio, para nós comprar isso ou aquilo. Vamos fazer isso e aquilo. Tudo o que eles disser, os seus súditos fazem porque eles são reis nas suas igrejas.
Olhe para os pastores branamistas e diga-me se eles não estão sentados nos seus tronos. A cadeira do pastor branamista, ela é diferenciada. Ela é mais acolchoada, é mais confortável. Ela é maior. Por quê? Porque eles são reis sem coroa nas suas igrejas, nos seus reinados. Mas não foi assim com Jesus. Quando Judas foi vender Jesus por 30 moedas de prata para os soldados romanos, os soldados romanos perguntaram, mas como que nós vamos saber quem é ele? Porque todos vocês são iguais. O Judas disse, aquele a quem eu beijar, aquele a quem eu der um beijo na face, esse será ele. Os soldados nem sabiam distinguir quem era Jesus e quem não era. E Pedro, quando era acusado de ser um discípulo de Jesus, alguém disse, você é um deles, a tua fala te denuncia. Você fala igual a eles. Então eles nem mesmo sabiam quem era Jesus. Jesus não tinha um trono para se diferenciar dos seus 12 apóstolos. Jesus não tinha uma veste diferente, como você vê retratado nos desenhos animados, nos filmes, nas novelas. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha uma aparência diferente dos seus apóstolos. Ele era simples. E as pessoas não saberiam dizer quem era Jesus. Se na congregação o pastor tem uma cadeira especial, isso não é o Jordão. Isso é uma igreja de Farpá. Isso é uma igreja de Abana. E o reverendo Geazi é o pastor de lá. Pode o Senhor Jesus ser distinguido dos seus discípulos? Ele não era distinguido dos seus discípulos. Será que não disse Judas, aquele que eu beijarei é ele? E o servo não é maior do que o seu mestre. Esses pastores que eu citei, esses padres que eu citei aqui, esses pastores protestantes, evangélicos, branamistas que eu citei aqui, eles dizem que são discípulos de Jesus. Primeiro que eles não são discípulos de Jesus. E se fosse, como que um discípulo pode ser maior que o seu mestre? O seu mestre Jesus, a qual eles acreditam ser, não era diferente. Ele não tinha um trono, ele não tinha uma cadeira confortável, ele não tinha uma veste diferenciada, ele não tinha uma casa diferenciada, ele não tinha um carro diferenciado, ele não morava em um condomínio fechado, ele não tinha alguns milhões de reais na sua conta bancária. Não, senhor e não, senhora. Jesus não tinha isso. Como que vocês, Edir Macedo, vocês, Valdemiro Santiago, vocês, Joaquim Gonçalves, César Augusto, Omar Rodrigues, como que vocês, feiticeiros na terra, vestidos como ovelhas, como cordeiros de Deus, dizem ser discípulos de Jesus, com seus carrões luxuosos, as suas casas luxuosas, as suas fazendas, os seus recantos, os seus milhões nas contas bancárias, frequentando os melhores hospitais, frequentando os seus filhos, frequentando as melhores escolas, vocês frequentam os melhores hotéis, vocês frequentam os melhores restaurantes, vocês comem do bom e do melhor nas vossas casas, enquanto os vossos membros estão andando de ônibus, enquanto os vossos membros estão comendo arroz e feijão em casa, andando de bicicleta, andando a pé, na fila do SUS para ser consultado, na fila do SUS para receber um remédio. Oh, vocês não são discípulos de Jesus de Nazaré. Vocês são os reverendos Geazis do nosso tempo. Vocês são aqueles que amam o dinheiro, vivem pelo dinheiro, pregam o dinheiro. Vocês pensam em dinheiro, levantam pela manhã pensando em dinheiro, passam o dia pensando em dinheiro, e à noite, quando vocês vão dormir, vocês dormem pensando em dinheiro, até sonham com dinheiro. E ainda diz que são discípulos de Jesus. Aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Caco Felipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você.